Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Academia de Pregadores. E hoje você vai acompanhar a nossa Masterclass sobre administração eclesiástica, uma aula especial que marca o lançamento de um novo curso, um curso completo e inovador para a capacitação de pastores, gestores e líderes que querem desempenhar o seu ministério com excelência. Neste curso, a Academia de Pregadores reuniu professores com vasta experiência na administração eclesiástica e secular. E eu gostaria de apresentá-los neste momento, professores que foram escolhidos com muito carinho e que têm capacitação para transmitir a nós valiosos conhecimentos nesta área, na área de administração, planejamento e de gestão. Conosco, pastor Eliel dos Santos Gabi, pastor na Assembleia de Deus em Curitiba, engenheiro de produção, pós-graduado em logística, MBA em gestão de projetos, teólogo, mestre em ciências da religião e teologia pastoral, palestrante e escritor. Atuou na Comissão de Planejamento Estratégico da Assembleia de Deus em Curitiba e também na gestão de projetos de telecomunicações para a igreja e também na iniciativa privada. Coordenou projetos educacionais, teológicos, em diversos níveis, atuando como diretor da Faculdade Cristã em Curitiba. Pastor Eliel, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e por ter proposto esse tema tão importante que nós estamos tratando hoje aqui. Eu sou grato a Deus, sou grato à Academia de Pregadores por esta oportunidade. Uma oportunidade ímpar, uma oportunidade inovadora, onde Deus nos permitiu estar reunidos com grandes profissionais, porém homens de Deus, com grande experiência nesta área, e o nosso desejo é de compartilhar aquilo que o Senhor permitiu a gente experimentar ao longo desses anos com todos os alunos aqui da Academia de Pregadores. E está conosco também o evangelista Natanael Silva, bacharel em teologia e pós-graduado em pedagogia cristã, advogado na área do direito trabalhista, previdenciário e eclesiástico, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e Previdenciário, pós-graduando em Direito Municipal, ex-membro da Comissão de Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e membro do Conselho Jurídico da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Paraná. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiramente, é uma alegria estar aqui, fazer parte dessa equipe de homens de Deus e profissionais de sucesso na área secular e também na área eclesiástica. Nesse curso nós trataremos de assuntos importantes relacionados ao direito eclesiástico, especialmente a legislação aplicável ao cotidiano eclesiástico, desde a fundação da instituição da igreja, enquanto pessoa jurídica de direito privado, como a sua formação estatutária, as regras que são aplicáveis especialmente na questão do estatuto social e também do próprio desenvolvimento da instituição em relação à normatização, ao conteúdo do direito material, direito trabalhista, direito tributário, enfim, as diversas áreas de direito que acabam refletindo dentro da realidade eclesiástica. Serão assuntos práticos que nós vamos estar tratando e tenho certeza de grande relevância para a gestão eclesiástica da sua liderança.
Também integra o corpo docente deste curso o presbítero Renaldo Gomes, ele que é matemático, MBA em Gestão Estratégica pela Universidade Federal do Paraná, carreira executiva no HSBC Premier, Itaú Personalité e Banco Safra, agente autônomo de investimentos certificado e credenciado pela Ancord, a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários, e também faz parte da diretoria executiva da Plancorp Merchant Bank, escritório de distribuição de investimentos. Seja bem-vindo ao nosso curso de Administração Eclesiástica. Eli, para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui juntamente com todos esses homens de Deus, para que nós possamos juntos contribuir com todos os alunos da Academia de Pregadores. Tenho por certo que toda essa prática que nós vivenciamos durante todos os anos, resumidos aqui em algumas aulas, vai ser de bom proveito para todos. Nós estamos muito alegres e também cientes da nossa responsabilidade de contribuir com a Academia de Pregadores. Muito obrigado. Vamos apresentar o irmão Wagner Rodrigues da Silva, engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em acústica para teatros e ambientes afins, especialista em gestão de projetos e administração de obras, membro da Câmara Técnica para Igrejas do IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, sócio proprietário da construtora Torre Forte em Curitiba, engenheiro responsável pelas obras e projetos da Assembleia de Deus daquela cidade. Bom, Wagner, bem-vindo ao nosso curso e o senhor vai tratar desse tema tão importante, tão relevante também, que são os projetos e também as construções de templos. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, quero agradecer a Deus primeiramente em poder contribuir para o reino de Deus com tantos colegas competentes e poder trazer a esse curso algumas nuances, algumas entradas, algumas formalidades que a gente possa ter na construção de templos, na execução de obras, nas suas reformas, no conforto ambiental, na sonorização também do mesmo. Eu quero agradecer a Deus e à Academia de Pregadores por me proporcionar essa oportunidade de passar o meu conhecimento de tantos anos que trabalho nessa área para todos que estão aqui e são associados da Academia de Pregadores. Obrigado, Deus abençoe. E o quinto professor do nosso curso é o pastor Cláudio Luz, sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, bacharel em Teologia, pós-graduado em Segurança Pública e Família e pastor da Assembleia de Deus ligado à Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e do Sudoeste do Paraná. Pastor Cláudio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo à nossa grade de matérias ao curso de Administração Eclesiástica. Eli, é um prazer, uma alegria poder estar aqui nesse grupo tão seleto de pastores e tratar de um assunto tão pertinente, a administração eclesiástica. E ainda mais poder ouvir o que os nossos amados irmãos vão estar aí produzindo nesse material, um material que eu penso que vai agregar muito, né, dentro do conhecimento dos nossos alunos, dos nossos amados irmãos que nos acompanham, e tratando um pouquinho daquilo que é o sistema de segurança que trata hoje dos nossos templos, tratando principalmente da questão do bombeiro, aquilo que é a regularização dos templos já existentes, das edificações novas, estabelecendo os sistemas exigidos de acordo com aquilo que é a nossa normativa hoje a nível de Brasil. Então vai ser um prazer e, como falei, um grande desafio para nós estarmos aí partilhando esse conhecimento, mas penso que será muito produtivo em nome de Jesus. Obrigado. Como você pôde ver, nós temos aqui uma seleção de professores, homens de Deus, cristãos, mas também profissionais, preparados para enriquecer o seu conhecimento e contribuir para que você faça o melhor pela obra de Deus, aí na sua cidade, na sua igreja, independentemente do tamanho da igreja que você congrega, dirige ou trabalha ou atua, você poderá se beneficiar muito destas aulas, dessas matérias e estar ajudando a sua igreja a crescer de maneira correta, da maneira certa. Nós vamos começar a partir de agora uma conversa, um bate-papo entre os professores para que você conheça um pouquinho dos detalhes do que é abordado no curso. Óbvio que nós não vamos conseguir aqui explanar todos os pontos, porque são mais de 100 aulas, são 12 módulos, é um conteúdo bastante vasto
mas a gente vai dar algumas pinceladas, conversar um pouquinho sobre temas importantes para que você também desperte a sua curiosidade para o que vem por aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo e obrigado por estar acompanhando mais uma transmissão da Academia de Pregadores. Vamos à nossa conversa, vamos ao bate-papo com os professores, a nossa Masterclass de hoje, esta aula tão importante e especial, marcando o lançamento do curso de Administração Eclesiástica que você, aluno da Academia de Pregadores, vai ter o privilégio de acompanhar dentro da plataforma nos mínimos detalhes a partir de hoje. Pastor Ilhéu Gabi, o senhor que foi o idealizador desta proposta, partiu do livro que o senhor escreveu? Na verdade, Eli, a ideia veio um pouco antes. Mais ou menos no ano de 1999, em virtude do cumprimento de uma atividade acadêmica, eu precisei fazer uma resenha sobre um livro de administração eclesiástica. E eu senti que no mercado cristão evangélico, os livros abordavam apenas as questões contábeis e as questões de direito. E eu sentia a necessidade naquele momento, de uma literatura que contemplasse outros assuntos, mas não só que contemplasse outros assuntos, mas que fosse direcionada a uma igreja independente da sua dimensão, que pudesse ser aplicada a uma igreja com um número muito pequeno de membros, até uma grande igreja. Essa foi, inclusive, uma outra percepção que eu tive, que os livros eram direcionados para grandes estruturas eclesiásticas. E eu sentia, em especial na realidade eclesiástica que eu vivia, que as nossas igrejas, as nossas congregações, na sua ampla maioria, eram igrejas pequenas. Elas não poderiam ficar de fora dessa discussão. Então foi a partir de 1999, através do cumprimento de uma atividade acadêmica no curso de bacharelado em teologia, que me veio essa ideia. Essa ideia demorou mais de 10 anos para sair da mente e chegar no papel. Então, no ano de 2012, eu tive a honra, juntamente com o meu pai, pastor Wagner Gabi, de escrevermos alguma coisa tratando de outros assuntos. E, na época, a CPAD achou interessante esta discussão e publicou o nosso livro no ano de 2012. Que benção. E aí, do livro do pastor Ilhéu Gabi, nasceu a ideia de reunirmos professores especialistas em cada assunto e criarmos um curso, porque realmente é uma necessidade muito grande, né, pastor? Com certeza. O curso propriamente dito, irmão Eli, e eu quero já até aproveitar a presença dos meus colegas aqui, eu estive na cidade de Santa Maria exatamente no ano em que houve uma tragédia, né, onde uma casa de shows, uma casa de espetáculos pegou fogo, muitas vidas de jovens foram ceifadas ali. E nos dias em que aconteceu essa tragédia que mexeu com todo o Brasil, e não só com o Brasil, mas outras nações, eu comecei a pensar que estaria na hora de a gente formatar um curso tratando especificamente dos muitos cuidados que a igreja deve ter. A partir desta tragédia, uma discussão veio à tona no Brasil, e, sem dúvida nenhuma, uma cobrança muito maior chegou às igrejas. Eu até estava conversando agora com o pastor Cláudio, se de fato ele também teve essa percepção, e eu acredito que, a partir desse momento, diversas questões, não só as questões ligadas à segurança, de aglomeração de pessoas, à observação de normas técnicas, mas isso despertou toda uma série de outras questões, por exemplo, questões trabalhistas, né, de relações trabalhistas dentro da igreja, questões financeiras, questões ligadas à engenharia civil, e a partir desse momento a gente começou a tirar do campo das ideias e colocar no papel. E, por intermédio da Academia de Pregadores, a gente viu, de fato, esse sonho que tem a intenção de chegar nas menores estruturas eclesiásticas até as maiores, como uma grande contribuição para a gente dinamizar, melhorar e apresentar um trabalho de excelência para os membros da nossa igreja. Pastor Cláudio, o senhor que atua no Corpo de Bombeiros, sentiu realmente que há essa pressão maior depois dos acontecimentos? Eli, a gente só não sentiu, de fato, como percebeu de maneira muito mais ampla o que o pastor está mencionando, quando o pastor
Eliel fala dessa questão de Santa Maria, que morreram praticamente 242 jovens, né? Foi uma fatalidade realmente aquela circunstância. E por conta disso se estabeleceu inclusive uma lei, né, na nossa federação, que é a lei chamada Lei Kiss, que veio dar uma ênfase maior a essa questão, abrangendo um pouco mais a legislação, não só ampliando, mas ratificando aquilo que de fato já existia, e com isso também agregou um pouco mais aquilo que hoje as instituições militares chamam de poder de polícia, enquanto algumas não tinham, né? E hoje então ela, com essa ratificação da lei, melhorou, ampliou um pouco mais a fiscalização dos corpos de bombeiros em relação a essas questões. Então, quando se trata dentro da administração eclesiástica, se abrindo para estabelecer sistemas em estruturas já existentes ou estruturas a ser construídas, eu acho interessante por demais a proposta da Academia de Pregadores, ampliando aí esse conhecimento dos nossos amados irmãos, trabalhando um pouco mais esse cuidado que nós devemos ter, né? Vamos trabalhar um pouco ainda a questão da legislação, mas já nessa introdução, falando da importância e significância de estabelecer um sistema de estrutura arquitetônico, de acordo com aquilo que a lei prevê, seguro para o nosso povo. Então, deixo aqui já meus parabéns à proposta do pastor, né? Ele é o que está aí trabalhando, né, essa ideia juntamente com a Academia de Pregadores e Administração Eclesiástica. Pastor Cláudio, só um adendo ali, também materiais aplicados, né? Isso é muito importante, o bombeiro também acaba preocupando também com a qualidade, a propagação das chamas, quando o material não é, por exemplo, um forro. A gente vai abordar isso também nesse curso, porque às vezes o material não é adequado nem para acústica, nem para propagação de fogo, próprio telhado, né, a própria estrutura do telhado. E uma coisa importante também, pastor, que acaba entrando também, a viabilidade financeira. Às vezes a gente foge muito, corre muito atrás de uma coisa e não é viável financeiramente, não é viável o local de ter uma igreja, não é viável legalmente ter uma igreja. Eu acho que essa abordagem, aqui, por exemplo, pelo que eu sei, não estava num lugar nem que era comercial, era um lugar residencial, podia ter propagado mais chama, podia, né? E não foi tão planejado assim. Eu acho que esse curso realmente traz uma entrada para os pastores presidentes, pastores auxiliares, poder entender um pouco mais a complexidade que se gerou a partir disso, né? Wagner, me permitindo, eu penso que o nosso amado irmão Gomes vai tratar um pouco mais dessa questão, mas isso é significante quando você trata dessa questão financeira, porque a gente se depara com algumas regularizações de igreja, pastor Eliel, onde os irmãos com muito custo arrecadaram o recurso para colocar o forro e colocaram lá um forro errôneo. Errado. Que não atende aquilo que a NBR estabelece ou que a instrução normativa, como no nosso Estado 18, estabelece. Então, um custo que você perdeu todo aquele recurso. Exatamente. Então, é importantíssima essa orientação. Extraordinário. É a base para que, quando for fazer, pastor Léo, se faça da forma correta, né? Isso que o curso propõe, né? Exatamente. A parte do curso que nós vamos tratar exclusivamente do planejamento, ela já se preocupa, ela já compreende essas situações. Até pensando nisso, nós convidamos o irmão Gomes, que é um profissional dessa área, conforme o pastor Cláudio falou, o engenheiro Wagner falou, começa na fase do planejamento. A segurança começa no seu planejamento. Antes da sua execução, existe um planejamento. E a gente foi além disso. A gente não pensou só no planejamento dos aspectos construtivos de uma igreja, mas no planejamento, por exemplo, financeiro do próprio obreiro, do próprio pastor, no que diz respeito à sua sobrevivência, da sua vida pessoal. E encontramos no irmão Gomes uma experiência fantástica, né? E a gente, quando conversava com o Gomes, ele dizia assim, Eliel, isso se chama qualidade de vida. Então, alguém que planeja, ele consegue ter uma qualidade de vida e, tendo essa qualidade de vida, ele consegue impactar e influenciar os membros da igreja a viverem essa qualidade na sua plenitude. Acho que foi mais ou menos isso que a gente entendeu, né? Eu acho assim que, acima de tudo, né, o cuidado na administração, na gestão administrativa, na gestão financeira, e nós tivemos todo o cuidado do mundo de falar tanto no âmbito eclesiástico quanto no âmbito pessoal. Então, a intenção do curso é para que nossos pastores,
nossos líderes possam ter uma capacidade técnica, mas também prática, de conseguir conduzir desde lá do planejamento estratégico, o como fazer, de que jeito de fazer, a que tempo que vai fazer. Nós demos diversos exemplos, Lucas 14 ensinando sobre aquele que inicia um projeto, inicia uma torre e não sabe se vai ter a capacidade de fazer a sua conclusão. Então, todo o cuidado para que os nossos pastores, os nossos líderes, realmente tenham capacidade de ter um conhecimento técnico, que os nossos irmãos estão trazendo, e eu acho que isso é extremamente pertinente, mas também como fazer a aplicação na prática, através de gestão corporativa, governança corporativa, através do planejamento estratégico, que é uma matéria sua, através de diversas aulas voltadas desde o conceito de administração ao conceito financeiro e ao conceito de qualidade de vida, e a qual a gente encerra a questão do módulo 10. Então, nós tentamos abordar o máximo possível para ser bênção na vida dos nossos amados irmãos, líderes e pastores. Vermelli, um adendo muito importante, principalmente nessa questão minha e do pastor Cláudio, aconteceu um infortúnio também em igrejas, que eu não posso citar o nome, que caiu o teto, é notório e sabido de muitas do nosso meio evangélico, que estava atendendo todas as normas, irmão Natanael. Estava atendendo todas as normas, estava reformando a cobertura quando a cobertura caiu em cima dos fiéis. Até mesmo quando você tem uma norma técnica, como a gente sempre discute, quando a gente sempre tem uma lei que rege, a lei da reforma, ali girou criminal, girou trabalhista, não é só a engenharia que tem que cuidar disso, porque isso pode gerar, o irmão Natanael pode um reflexo muito grande. Estou correto? Estou errado? Sem dúvida. A questão dessa conformidade legal é importante, dentro do planejamento, dentro da questão da gestão financeira, dentro da questão da execução de projetos. Não só a questão do planejamento, como a execução, definitivamente, é importante trabalhar realmente essa conformidade legal. Que se trabalhando a conformidade legal, com certeza vai ter realmente o atendimento de toda a normatização, vai ocorrer inevitavelmente uma garantia maior para a igreja, para a instituição religiosa, e isso vai dar segurança para que o administrador eclesiástico possa realizar o seu trabalho. Como o caso que foi colocado aqui de exemplo, os reflexos da não conformidade podem gerar realmente problemas enormes para a igreja, como realmente o ajuizamento de ações, indenizações, tanto de ordem do Ministério Público, quanto realmente as pessoas particulares que foram prejudicadas. Nós não podemos mais viver no amadorismo, né? Nós precisamos avançar a um nível maior para poder fazer as coisas de maneira técnica, correta, executando exatamente um princípio bíblico que é nosso, né? Nós somos os executores, mas não só executores, mas aqueles que observam a lei de acordo com aquilo que ela determina. Então, por mais que haja, às vezes, um enrijecimento dessa normativa, mas se é para o bem, se é para a segurança... Temos que cumprir. Temos que cumprir. Temos que então, cumprir. Aí o respaldo jurídico, né? Pastor, sem dúvida alguma. Até eu vou abordar também na questão de lugares que a gente aluga para os... Às vezes a gente tem a impressão, a gente não faz o estudo financeiro, não faz o estudo jurídico das várias ramificações que isso pode nos acarretar. A gente acha que isso é problema. Eu vou falar inclusive dos usos de necessidade, benfeitorias permanentes, que às vezes a gente alugou o lugar sem saber se ele é adequado. E nesse caso que eu citei, era um lugar alugado provisório para um novo templo maior, que fosse não bem... se pergunta se tem habite, se tem exatamente, o senhor não pergunta isso Se pode, se estabelece. Se o plano diretor da cidade... E até hoje, permite, exatamente, e até hoje ainda não se endureceu essa lei do aluguel. Né? Você aluga para um fim comercial, residencial, mas aquele determinado estabelecimento, aquela determinada construção, empreendimento, não foi feito para uma igreja. Aí não adianta nada planejar financeiramente, não adianta nada planejar administrativamente, porque o lugar é maravilhoso, mas infelizmente não foi construído por uma igreja. Aí aí vai pendurar o som, né? Vai pegar a caixa e vai lá pendurar o som. Meu Deus do céu, já dá outros problemas. Então eu acho que é uma discussão que realmente nós temos que levar, como Eliel falou, de pequenos
gigantescos, as megas church, de umas pequenas igrejas às grandes, aos megas templos, né? Mega church, desculpa. do inglês, né? Bom, Natanael, acho que uma coisa que eu aprendi também aqui no curso que eu achei muito importante é que muitas vezes o pastor, o líder, ele não está ciente da responsabilidade que ele vai ter juridicamente nos problemas que podem ocorrer. Sem dúvida alguma, uma das temáticas que a gente trabalha muito dentro de um dos módulos que a gente trata dentro dessa questão do direito aplicado às igrejas, é especialmente esse capítulo da responsabilidade civil, da responsabilidade objetiva e da responsabilidade penal, inclusive, do administrador eclesiástico, que é o pastor presidente, que é o pastor dirigente da congregação, que assume responsabilidades jurídicas emanadas do próprio estatuto, da própria legislação, e se responsabiliza perante a sociedade, perante o direito. E isso pode afetar, inclusive, o seu patrimônio pessoal, dependendo do nível da ilicitude cometida, da ilegalidade ocorrida naquele fato em específico. Por exemplo, nessa questão. Nós temos exemplo, lembra daquele pastor que passou a noite na cadeia por causa do som? Sem dúvida alguma. Exemplo nessa... Foi preso à noite por causa do som. Que o engenheiro Wagner menciona, de fazer uma locação de um templo num local em que a prefeitura não permite, o plano diretor da cidade não autoriza o funcionamento de uma igreja naquela região, naquela área, e especialmente naquele imóvel cuja arquitetura, toda a questão estrutural dele não permite o funcionamento de uma igreja. E aí nós fazemos essa reflexão, né, em uma das aulas, justamente chamando a atenção dessa responsabilidade jurídica que o pastor dirigente, o administrador, tem diante de uma situação como essa, definindo, tomando uma decisão que não está em conformidade com a legislação, que vai trazer realmente prejuízo, porque se houver uma instalação de um auto de infração da prefeitura, vai gerar multa, todo o investimento que foi colocado, os recursos da igreja, o planejamento feito, diante da finalidade da instituição, que é pregar o evangelho, que é anunciar o reino, que é realmente acontecer a igreja naquela região, naquele bairro, onde está instalada a igreja, não vai acontecer porque houve uma decisão que não foi baseada dentro dos princípios da administração eclesiástica, que é a conformidade com a legislação e o planejamento. Eu queria complementar aqui junto com vocês. Nós teremos uma aula nesse curso que fala delegação para profissionais competentes, né, profissionais da área. Vocês observam o quanto de coisa nova que nós estamos falando aqui, talvez os nossos alunos que estão já se pensando assim, meu Deus do céu, é muita coisa, eu não tenho essa... Não, realmente, tem que fazer essa delegação. Não dá para que o pastor, e eu acho que esse é um grande desafio nosso, mostrar que assim, o pastor não pode querer abraçar tudo. E uma simples consultoria, até mesmo com um membro da igreja, que é um engenheiro, que é um advogado dentro da igreja. Um sargento, nós temos um coronel, né, lá, o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná é pastor Fábio. É da nossa igreja. E assim, às vezes, não consulta, uma conversa depois da ceia já arruma muita coisa. Eu lembro, Eliel, também, no planejamento estratégico da nossa igreja, tem faculdade, tem uma associação educacional. O Eliel tem um módulo que fala da parte educacional e tudo mais nesse curso. O quanto nós lutamos com a legislação, eu e o Eliel, para a gente adequar um lugar alugado para a nossa faculdade. O tamanho da sala tem norma para isso. É um desafio. Né, Eliel? Exatamente. Nós temos um módulo nesse curso que trata especificamente dessas questões, e a questão educacional na igreja evangélica brasileira, a partir de 1996, ela teve uma transformação extraordinária. Em 96, nós acompanhamos uma mudança na legislação de diretrizes e bases da educação. Então, os cursos teológicos, por exemplo, até o ano de 1996, no Brasil, não eram reconhecidos como cursos superiores. Só em 1999, nós tivemos o reconhecimento da primeira faculdade teológica no estado do Rio Grande do Sul, ligado a uma denominação tradicional no Brasil. E, claro, a partir de lá, nós temos um crescimento bastante interessante. E quando a gente fala em educação na igreja, a gente não se preocupa só com os cursos superiores. Vamos à escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical,
que é a porta de entrada para o mundo educacional na igreja, ela precisa acomodar crianças, adolescentes, pessoas mais maduras, ela precisa obedecer dentro dessa divisão de faixas etárias, né, alguns princípios, não só de conforto, mas também de segurança. E eu estava me lembrando, enquanto a gente estava conversando aqui, que bom a gente ter a oportunidade de discutir isso nesse assunto. Nos primeiros momentos que eu discuti esse assunto na igreja, eu recebi algumas críticas. Mas quem dirige a igreja não é o Espírito Santo, não somos orientados pela Bíblia Sagrada, vocês não estão tentando secularizar a igreja, né? Alguns pastores me perguntavam assim, será que a perspectiva da administração eclesiástica não é simplesmente mercadológica? A gente não está se afastando da dependência do Espírito Santo? Então a gente precisa entender que a igreja, como organismo vivo de Cristo nesta terra, ela tem de maneira explícita a sua orientação na Bíblia Sagrada. Porém, a igreja, que é o organismo vivo de Cristo na Terra, tem responsabilidades institucionais. Então, este é um grande objetivo, trazer respostas a essas demandas institucionais da igreja na atualidade. Falando, pastor Eliel, dessa ideia da igreja enquanto organismo, uma das coisas que a gente aprende, acho que já nos primeiros capítulos do discipulado da igreja, que a igreja realmente é um organismo, é o corpo espiritual de Cristo. Mas, falando especialmente da área do direito, ela, dentro do direito, é uma organização. E especialmente com a legislação a partir de 2002, houve realmente esse reconhecimento da igreja no nosso direito brasileiro, especialmente. O Código Civil de 2002, o artigo 46, define a igreja como um ente jurídico próprio, como uma organização religiosa, uma pessoa jurídica de direito. E como pessoa jurídica de direito, ela tem responsabilidades, ela tem capacidade civil para realmente ter decisões, representação, tudo pautado do princípio da liberdade religiosa, que é um princípio constitucional, é uma garantia constitucional. Isso nós tratamos especialmente em um dos capítulos, que nós precisamos realmente conhecer, porque a igreja, enquanto instituição, enquanto organização religiosa, enquanto pessoa jurídica de direito, ela tem direitos e obrigações. Nas primeiras aulas, que eu tive a oportunidade de gravar as primeiras aulas, eu me preocupei, dentro de um módulo, de tratar especificamente da questão de teologia e administração, onde eu encontro na Bíblia uma fundamentação segura, clara e objetiva para adotar princípios da administração secular na vida da igreja. Então, eu acredito que nesse momento é bastante interessante a gente falar sobre isso, Reinaldo, principalmente você que vai tratar de uma questão financeira que dá margem ao pensamento da perspectiva tão somente mercadológica, mostrar para os alunos da Academia de Pregadores que este curso foi pensado e fundamentado dentro de princípios técnicos, mas amparado pela palavra de Deus. No curso a gente fala assim bastante que a intenção nossa do curso é trazer orientações práticas, mas nunca esquecendo os princípios bíblicos. Nós buscamos, em uma das aulas, nós falamos sobre os 5 princípios estabelecidos no modelo de administração de José. Então, como ele faz a leitura e como que a Bíblia nos permite aprender com o modelo de José. Para a vida do ministro. Exatamente. E quando nós fazemos essa avaliação e constantemente nós somos cobrados muitas vezes que nós queremos implementar inovações, com muito cuidado, o que eu vou dizer, implementar inovações que nós encontramos no mundo corporativo, dentro da igreja, algumas vezes, pastor Eliel, nós temos algumas barreiras. Mas quando nós falamos que a governança corporativa ela é essencial, a transparência no meio eclesiástico ela é necessária, parece ser um absurdo, e é um princípio básico da governança corporativa no mundo. Porque se o mundo precisa de transparência, na igreja, Wagner não precisa. Sim. Então, qual é a proposta? É realmente demonstrar, olha, existe esse princípio da transparência. Durante o curso nós estamos falando que, diante do princípio da transparência, nós temos o respeito da santidade, que é para Deus, mas a transparência que é para o homem. Deus sonda o nosso coração, mas o homem não consegue fazer essa leitura. Se o homem não consegue fazer essa leitura, sejamos nós transparentes
éticos, acima de tudo, com princípios de moralidade, é o que a governança corporativa vai dizer. Então, nós tentamos, da maneira mais prática, da maneira mais adequada, usando esse paralelo bíblico, sempre fundamentando o paralelo bíblico, para que todos possam ter, assim, essa assimilação de como implementar isso. E aqui eu quero dizer, não só necessariamente, pastor, como já foi falado também, nas grandes igrejas, nas pequenas igrejas e, inclusive, em algumas aulas, consegue sim fazer o entendimento dos pequenos grupos de liderança, porque o modelo de gestão, de cuidado, de administração, ele pode sim ser adaptado conforme o tamanho e conforme o local. Pastor Cláudio, Tem uma pergunta também. Vamos Agora Agora pegou. Pastor Cláudio, eu estava pensando que nós vivemos, eu sou novo em idade, faço parte de uma geração jovem, mas o senhor deve saber melhor do que nós que estamos aqui. Nós tivemos um momento na história da igreja que os nossos pastores, eles, por exemplo, na construção de um templo, eles recebiam numa visão espiritual, em um sonho, né, a orientação sobre aspectos construtivos. Então Deus, através dessas revelações, não estamos aqui criticando, nem né? um pouco. Falamos isso agora há pouco, né? Um momento diferente, pastor Cláudio, Sim. né, na história, onde os pastores construíam as igrejas, orientados ali diretamente por Deus, mas há uma cobrança, e eu creio que o senhor deve falar bastante sobre isso, e a sua presença foi de fundamental importância no que diz respeito às responsabilidades. As responsabilidades que os nossos pastores antigos responderam são bem diferentes das responsabilidades e demandas que nós temos na atualidade. Eu acho que o senhor pensa mais ou menos dessa forma também, né? Pastor Eliel, nosso amado irmão Natanael também há de convir conosco que a nossa lei brasileira era muito dinâmica, né? Constantemente em transformação. Então, aquele foi um momento da história, foi um período da história. Nós estamos vivendo totalmente um outro momento diferente, onde precisamos voltar para poder se adequar de acordo com aquilo que são a legislação, as normativas condizentes. Eu ressalto aqui a importância do que o nosso amado Gomes falou, e ele citou até um texto na primeira fala dele falando de Lucas 14, que eu não tinha visto ainda falar, mas também está na minha matéria, falando sobre exatamente esse princípio. É claro que o contexto lucano vai tratar, no capítulo 14, de uma ideia de discipulado, né, onde ele vai estar falando dessa importância, mas não deixamos de aplicar também essa ideia de aquele que vai estabelecer uma torre, de fazer os seus devidos cálculos, ou seja, a Bíblia já estava prevendo essa questão administrativa, legal, de maneira que você estabeleça de acordo com aquilo que é uma previsão, seja através da revelação que ele teve, mas traz para aquilo que é um princípio legal. Eu sempre estabeleci a minha vida cristã, pastor Eliel, e eu creio que os irmãos também o fazem assim, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, baseando na lei, o que está estabelecido hoje. Porque é claro que nós só vamos contrariá-la a partir do momento que ela contrariar o princípio. Até o limite. Até o limite, não é, pastor? Agora, quando se trata daquilo que a lei está determinando, nós acompanhamos e cumprimos aquilo que de fato deve ser estabelecido. Então é extraordinário, é fundamental essa ideia, essa fala do senhor, quando se trata de saber que é uma matéria bíblica, não é porque é apenas uma administração eclesiástica que está no âmbito aí do secular, não, está no âmbito do sagrado também. Pastor, eu acho assim, nesse crescimento orgânico da igreja que o Eliel tratou e o senhor está falando agora, eu percebo muito na engenharia, principalmente nas grandes cidades. As grandes cidades não estão crescendo mais. Ou seja, a gente está com a oportunidade nesse momento de estruturar o que nós temos. As pequenas cidades cresce um loteamento a mais, cresce um lugar a mais, que assim, a gente como a igreja já está passando por uma estrutura, eu cito exemplo, estou continuando no exemplo que o Eliel falou, o pastor Pimentel, quando chegou em Curitiba, tinha 9 igrejas em 1962. E a cidade não cresceu como nós crescemos. Hoje nós temos 170 templos. Né? Chegou a 549 com a região metropolitana, mas só Curitiba, 170 templos. Hoje não tem muito mais onde nós crescermos, a não ser aperfeiçoar o que nós já temos.
né? Já planejamos, e na visão que o pastor tinha, ele criava a igreja. Então ele fez esse crescimento orgânico. E é assim, um grande cliente meu fala sempre, nós temos que pensar todo empreendimento de dentro para fora, que é o mais que importa, é o dentro, o que nós... E para fora, exteriorizando até os limites do nosso terreno, tudo que nós já discutimos, o que vamos discutir nesse curso. Eu acho que isso exatamente exemplifica o que você falou. Vamos sentar, planejar a torre, vamos construir, vamos fazer... No estudo geopolítico, por exemplo, quando eu abordo isso dentro do curso, eu vou falar exatamente isso. Aquele bairro, aquela rua, aquela quadra, naquele ponto que você implementa, porque é a necessidade, é um planejamento, é um custo, é uma lei, né? A gente está muito cercado. Nisso que eu falei do enrijecimento. A lei se enrijeceu bastante, mas ela não veio para nos ferir totalmente. Ela veio também para nos ajudar, para a gente melhorar como igreja. É essa a minha visão. Não sei se vocês comungam disso, né? Exatamente. Quando o irmão Gomes falava sobre transparência, acho que uma questão que preocupa muitos pastores, muitos líderes, é a questão também financeira, de ter condições de melhorar, né? Todo mundo quer melhorar e para isso precisa de dinheiro, precisa de condições financeiras. O senhor fala no curso sobre mecanismos para se ter essa transparência com o membro da igreja, de forma que ele se sinta também mais motivado a ajudar a igreja. Eu repito por diversas vezes a palavra transparência. E agora eu quero compartilhar com vocês um princípio que nós reforçamos isso dentro do curso. Toda vez que um fiel vem para Cristo Jesus, ele vem pela fé. Mas no momento e até o entendimento, para que ele possa ofertar com alegria, com disposição. O pastor Moisés disse que o ato do dízimo não é somente a fidelidade, mas também a honra. E a nossa discussão no curso não é entrar e fazer o aprofundamento teológico sobre dízimo, não é essa a intenção, mas nós, como disse o nosso irmão Wagner, nós passamos sim por essa linha. Qual é o cuidado nosso? Muitas pessoas não têm essa capacidade, por falta de conhecimento, por falta do pastor conseguir passar, enfim, não vou elencar todos os motivos. E aí nós temos um número, eu trago um número de dizimistas, a média de dizimistas no nosso país. Repito aqui, por base, nas nossas 170 igrejas, 35% é o número adequado. Segundo, uma média feita em 163 igrejas. Que eu acredito, desculpa, Gomes, que seja uma média nacional. Já discuti, isso sim. Agora, eu me pergunto, amados do Senhor. Por que não 100, né? Por que não 100? Eu discuto isso, eu fiquei encalorado no momento. Né? Por que não 100? Porque falta muito a credibilidade. O ser humano que não sonda o coração, ele sonda aquilo que ele percebe aquilo que ele vê. E aí, dentro do pastor, eu vou falando assim, traga transparência. Se teve uma entrada, mostra onde foi gasto. Mostre para a igreja, para o membro, para o corpo eclesiástico. Seja transparente. Não oculte isso. E aí eu repito assim, não significa que você está agindo de má fé. Mas como você não está demonstrando, você dá margem para que a pessoa pense da maneira que pensa e muitas vezes não abençoa com liberalidade da maneira que deveria fazer. Irmão Eli, uma das grandes preocupações na montagem do curso foi trazer essa sugestão ao pastor independente da dimensão da sua igreja, né, da delegação. Nós já falamos aqui, o irmão Gomes falou sobre isso aqui, nem todo pastor tem todas essas capacitações. Você não vai encontrar num pastor ou num gestor único de uma igreja todas essas competências. Então, é muito importante a delegação e a gente se preocupou em todas as disciplinas em falar sobre isso, né? Da menor estrutura, e eu fiz pesquisas em diversas igrejas no Brasil, em comunidades mais carentes, em cidades pequenas, com 3 mil. A gente tem muita cidade no Brasil com 5 mil habitantes, né, menos do que isso, e as grandes capitais. E das menores estruturas às maiores, sempre haverá alguém ali na igreja com uma competência específica. E o pastor, o gestor, o líder desta igreja precisa ter esse discernimento para deliberar, ou melhor, para outorgar
aos membros da igreja a possibilidade de lhe auxiliarem na administração. Esse é um princípio da diaconia bíblica. Eu creio que os nossos irmãos aqui também tratam sobre isso, né? Um dos textos que eu cito em uma das minhas aulas, ele tem por título assim, ó, pastor pastoreia e gestores administram, né? Então, se a gente compreender que o pastor, a partir do momento que ele cumpre o seu papel pastoral, ministerial, espiritual, não haverá nenhum prejuízo, pelo contrário, só benefícios quando um membro que tem essa competência, a partir do momento que foi otorgado por ele, vai desenvolver um trabalho de excelência na administração da igreja. Eu acho que isso a gente já discutiu com o pastor Wagner sobre essas situações. É bom que a igreja, nós nos preocupamos na Assembleia de Deus de Curitiba, que a igreja, com 200, 100 membros, ela é uma cópia da gestão total, da gestão centralizada. Tem todos os departamentos que tem na gestão centralizada, para que se comunique, para que tenha uma comunicação, né, na UMADSE, por exemplo, tem todos os seus líderes regionais, tem todo o seu líder de igreja. Acho que é importante isso, pastor. Pode? É fundamental, pastor Wagner, porque o que trata essa questão? Por exemplo, na área que nós vamos tratar dos sistemas de segurança contra incêndio e pânico, tem um momento que vai se falar sobre brigada de incêndio, ou seja, precisa se delegar alguém que se faça um curso para poder administrar e gerenciar uma brigada de incêndio. Dependendo do número que você tiver de membros na igreja, a legislação vai exigir. Então, quer dizer, como um pastor vai fazer tudo isso, pastoreiro? Não tem como. Então, ele é obrigado a trabalhar a delegação, né? O senhor tocou numa questão que eu acho interessante. Eu não sei exatamente se poderia, mas a diaconia de uma igreja qualquer, ela poderia desempenhar esse papel, por exemplo, de brigada de incêndio ou não? Em primeiro momento, avaliando por cima assim, pode-se sim, tá? Desde que você prepare, treine ela, faça um curso de brigadista e aí então você vai ter uma pessoa responsável. Tem que provar o vínculo, né, pastor? Do número, tem que provar o vínculo, né? Tem que provar o vínculo, né? Documental, tal, foi lá, fez o curso, está habilitado, né? Sim. Ele faz todo ano uma reciclagem daquele curso, mas dependendo da quantidade de número de pessoas, você tem que contratar. É obrigatório contratar. É, pastor? E aí entra na questão hoje, que está muito em voga, e o senhor tocou nessa questão, Wagner, sobre a questão dos eventos transitórios. Que você vê sai do templo e vai fazer uma grande concentração. Modifica toda a estrutura. Aquele pedaço daquela aula do módulo. A legislação é outra. É outra. Tá entendendo? Então, quer dizer, uma dimensão totalmente diferente, né? Aí você sai do teu espaço que está regularizado, uma edificação onde se tem um habits, onde se tem um funcionamento, seja habits da prefeitura, habits do bombeiro, está o funcionamento anual funcionando, ok. Aí você tira aquela estrutura dali e vai agora para um local, um pavilhão para fazer um evento, um ginásio municipal, por exemplo. Meu amigo, é um desafio, porque hoje, infelizmente, dentro da área municipal, com os dois, isso, né? Vai entrar e a questão, com os dois, questão, né? por exemplo, questão legal e na questão de corpo bombeiro. Por exemplo, a questão do palco, por exemplo, no evento desse, o palco tem toda uma normatização, a RT, a parte elétrica também que pega, eles, por exemplo, em Curitiba, você pode fazer evento na praça pública, amigo. Você é responsável pelo palco, pela energia elétrica, mesmo que ela tenha um relógio disponibilizado pela concessionária local, né? Falando dessas questões, doutor Natanel, eu acho que também é importante, já nesse encontro inicial, deixar claro para o aluno da Academia de Pregadores algumas mudanças, por exemplo, o que é ECAD, onde o ECAD está influenciando nas atividades da igreja, e como disse o pastor Cláudio, principalmente fora da igreja. Nós já tivemos problemas históricos com a Ordem dos Músicos do Brasil, que de alguma forma tentou obrigar uma contribuição dos músicos de nossas igrejas. Eu acho que esses são alguns dos muitos exemplos que a gente tratou. Outro exemplo, o ISS para o pastor, lembra? Sim, sem dúvida. Uma das coisas que a gente tratou, especialmente no módulo, pastor Eliel, falando dessa questão do ECAD, dos direitos da imagem. E também dos direitos autorais são vinculados uma coisa a outra, né? Os direitos da imagem, a questão da privacidade das pessoas e da autoria de música, de livro e também de toda essa questão que envolve os direitos autorais. E também essa questão, especialmente que nós tratamos na igreja, é a questão da obra musical.
que é uma questão que entra a atuação do ECAD, que é o escritório que faz toda a arrecadação dos direitos autorais dos músicos, tanto o intérprete quanto o cantor, quanto o próprio compositor das letras musicais. E a atuação ostensiva que a gente tem identificado, principalmente nesses grandes eventos. Uma das orientações que a gente recomenda e tem colocado isso em um dos módulos que a gente trabalha dentro do curso da administração é exatamente esse, que a igreja trabalhe preventivamente, por exemplo, na realização de um evento fora do local do templo, uma praça ou realmente uma casa de espetáculos da cidade, onde vai se realizar um evento de comemoração anual da igreja, enfim, seja feita a consulta previamente ao ECAD, dos hinos que os jovens vão cantar, que o departamento musical vai cantar, se faça a consulta previamente, que vai se estabelecer um valor dentro dos critérios legais, que existe uma resolução específica que trata da mensuração de como arbitrar os valores, porque não existem requisitos objetivos, critérios objetivos para que o ICAD determine o valor que precisa ser recolhido pela instituição religiosa. Então, de forma preventiva, porque se for após, aí já tem a aplicação da multa, tem realmente toda uma outra forma de cobrança que o ECAD tem exercitado. Vimos discutindo isso realmente sobre a questão do próprio templo. Houve um movimento dentro do ECAD, que são 7 associações de músicos, de obra, de artistas que trabalham com a questão da música, que fazem realmente essa fiscalização acontecer no Brasil inteiro. Houve uma movimentação para cobrança dentro do templo, no momento do culto, graças a uma série de ações judiciais que houve no Poder Judiciário, houve um recuo da cobrança, especialmente dentro do culto. Protegido, obviamente, daqui já tratamos aqui, tratamos exaustivamente esse tema do princípio da liberdade religiosa, que está protegido pela Constituição, o culto, a forma do culto, a maneira que o culto é exercido, e isso tem realmente protegido a igreja dessa cobrança. Mas externamente não. Externamente há uma cobrança, uma fiscalização. Talvez em algumas regiões do Brasil, essa preocupação ela não tem sido sensível aos pastores, aos dirigentes de igreja, porque não há fiscais atuando efetivamente, mas nos grandes centros e também em outros menores tem acontecido realmente essa... Eu estava me lembrando... Pastor Leal, aproveitando o gancho do evangelista Natanael, só para a gente ter uma ideia e os nossos alunos também terem uma ideia da dinâmica dessas nossas legislações, porque isso também diferencia de estado para estado, por exemplo, né? Vai puxando de cá, a gente vai linkando algumas coisas. Quando se trata de eventos, né? Quando se trata de evento transitório, evento permanente, a gente vinha conversando aqui em Santa Catarina, por exemplo, a normativa, quando se tratou daquela questão da legislação da Boate Kiss, da Lei Kiss exatamente, o Estado aqui fez uma distinção, que é a reunião de público com concentração e reunião de público sem concentração. Só para você ter uma ideia rápida, assim, os nossos amigos que nos acompanham. Se, por exemplo, você for fazer um evento na sua igreja, né? E ali tiver cadeiras, você tem um cálculo que está dimensionando para aquele público que está ali. Se porventura na hora do evento você retirou as cadeiras, afastou a cadeira, mudou completamente. É o layout, né, pastor? Exatamente, mudou o comportamento e aí a estrutura é outra. Muda a lei. O dimensionamento muda, o dimensionamento é outro. E uma das questões, pastor, que a gente trata dentro dessa questão dos direitos autorais, especialmente a atuação do ECAD, e hoje uma questão realmente bem em voga na atualidade, que hoje nós temos as transmissões ao vivo dos cultos, e a questão dos direitos de imagem e a questão dos direitos autorais ligados à questão das redes sociais, o YouTube, o próprio Facebook da igreja, e aí a atuação que a gente identifica realmente do ECAD e de órgãos que acabam fazendo essa fiscalização dos direitos de imagem. Eu compartilhei numa aula específica com os alunos da academia os problemas com relação a direito de imagens. Eu sou um profissional da área de telecomunicações há 18 anos, atuo diretamente nesse segmento e compartilhei, Gomes, com os irmãos, por exemplo, as transmissões ao vivo que nós temos nas mais diversas redes sociais já trazem algumas implicações legais. Então, por diversas vezes, em diversas igrejas que pude prestar algumas consultorias, nós fomos surpreendidos
por notificações do ECAD, de direitos, né, requeridos por alguns autores. Nós tivemos muitos problemas, e eu compartilho isso também nas nossas aulas, igrejas que filmam os cultos e transmitem os cultos, de membros ou pessoas que estão dentro da igreja que não aceitam ser filmadas, não aceitam ter a sua imagem compartilhada. São questões muito novas para nós. Muitas pessoas, principalmente no momento do apelo, que é um momento de emoção, de comoção, de entrega. E que não são membros da igreja. E que ainda. não são membros da igreja. Eu tive não são uma membros da situação, igreja. Natanael, já de um homem que estava na igreja, escondido da sua família, a família não podia saber que ele estava num culto, ele aceitou Jesus, as câmeras filmaram ele de joelhos ali na frente e ele teve um problema familiar, porque a família soube através de uma transmissão ao vivo que ele estava num lugar que ele não poderia estar. Então, a partir desse entendimento, dessa discussão, nós orientamos equipes de comunicação no Brasil todo, não filmem as pessoas que estão ali na frente. Ao menos que seja um irmão conhecido, que já faça parte da membresia da igreja, mas não explorem a imagem de uma pessoa que está aceitando Jesus. A gente tem por natureza fechar a câmera, mostrar uma pessoa que está chorando, lágrima aquela caindo. emoção. A nossa intenção não é expor essa pessoa. Não. A nossa intenção é mostrar para o mundo todo que alguém está sendo transformado. Mas muita gente não vai ter essa leitura. É importante algumas reflexões, a gente faz isso no módulo específico que a gente trata do direito de imagem aqui do curso, e especialmente porque é uma coisa realmente nova também, um fato novo dentro da realidade eclesiástica que tem uma implicação jurídica. Então, eu tenho até recomendo os pastores, a equipe que realmente tenham um cuidado excessivo nessas questões, principalmente, por exemplo, a postagem de fotos no Facebook da igreja. Se houver uma requisição de qualquer membro dizendo retire, automaticamente retire, para que não tenha nenhuma implicação jurídica da instituição, para que realmente a igreja não seja colocada numa situação de uma reclamação judicial por realmente ferir um direito de imagem, um direito pessoal daquela pessoa que teve uma foto colocada no Facebook da igreja sem autorização. É uma questão de privacidade, de bom senso em muitos dos casos, né? A gente vê também em algumas igrejas que as pessoas vão até a frente do altar para ofertar. É um momento que não se deve ficar mostrando exatamente aquela pessoa indo lá ofertar, mostrando. Às vezes ela não deseja isso e nem vai ofertar por conta da sua imagem estar lá no telão ou na transmissão ao vivo, né? Impede a pessoa de sentir essa liberdade. Eu acompanhei uma igreja agora recentemente, na cidade de Brasília, Distrito Federal, onde a gente discutiu o posicionamento das câmeras na hora da oferta. Isso estava gerando uma série de comentários negativos no momento da oferta de pessoas, principalmente o movimento dos desigrejados, né? Nem são muito aqueles que não são cristãos, que não são evangélicos. Mas o desigrejado ele tem dentro dos seus princípios uma natureza crítica em relação à contribuição financeira. Então a gente pensou, a gente discutiu e eu fui analisar as imagens e realmente os câmeras da igreja, na melhor das intenções, davam uma ênfase ao gasofilácio, né, às salvas com as ofertas, e aquilo ali gerava uma série de comentários negativos. Então, qual foi a nossa orientação? Se abre uma câmera dentro do ângulo máximo que ela deixar, bem distante daquele momento, e alguém que está responsável pela transmissão do culto, naquele momento da oferta, ele pode fazer um comentário, um áudio por cima. Olha, agora nós estamos no momento de oferta, não é tentar enganar, tentar esconder, né? Olha, agora nós estamos no momento de oferta da igreja, aproveitando esse momento, eu gostaria de convidá-lo para um trabalho especial que vai acontecer esse final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a transmissão. Pronto, eu evito uma série de problemas, uma série de dificuldades. Quando eu estava pensando em montando esse curso, por isso que eu pensei muito no irmão Gomes, a questão financeira é uma questão crucial na discussão da administração, né? Quem sabe um dos aspectos de maior julgamento, não sei se você também percebeu isso, total, né, Gomes? Hoje o membro da igreja ele está muito desconfiado. Ele tem em algumas situações razões para isso, pela falta de transparência, né? Um dos muitos exemplos que a gente falou. E quando a gente estava pensando nisso, a gente também se preocupou muito, né, Gomes, com relação a onde a igreja deve investir a sua arrecadação. Eu acho que você conseguiu discutir bastante isso no curso, né? Qual a melhor aplicação para aquele recurso? Porque uma ideia também que a gente tem é que as contribuições vão ser direcionadas exclusivamente para construções. E, na verdade, a igreja tem uma série de demandas
onde as construções são apenas uma delas, né? Me permita, pastor Eliel, é tão interessante o assunto que a gente vai sendo aguçado, né? Aonde investir esse recurso? É interessante que tem gente que investe na fachada, um recurso significante, e esquece dos sistemas vitais que a norma estabelece, que a lei exige. Verdade. Eu estava falando pro pastor Cláudio. Vou me inscrever aqui. Uma pessoa me ligou e falou assim, meu irmão, você tem um banco de fachadas? Eu falei, irmão, por quê? Não, porque eu quero fazer uma... Aí eu já tive exemplos na construção que a fachada ficou mais cara que o próprio templo. Para uma aparência, sendo que dentro não tinha nem ar-condicionado e a fachada tinha granito. Né? Então são pesos e medidas que a gente tem que analisar, que vai muito no que você fala, Gomes, da viabilidade financeira. A tua área, senso, né? A tua área mexe muito e é bom o aluno saber disso, porque realmente isso impacta aonde investir na igreja. Deixa eu trazer, eu acho que algumas coisas que vão ajudar também, até o próprio aluno ouvindo tudo isso. Um versículo bíblico que foi base de uma das aulas está em 1 Pedro 4,10, né? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. O Eliel disse que o pastor pastoreia, o gestor administra. Então, esse cuidado relevante com cada item dentro de uma congregação é essencial fazer essas subdivisões. E eu falo de uma maneira muito clara, quando o pastor quer tomar conta e chamar toda a responsabilidade para ele e matar no peito essa tomada de decisão, eu pergunto assim, será que não vai errar? A probabilidade de cometer um erro é muito grande. Se eu faço essa subdivisão da tomada de decisão, além de elevar e dar autonomia para os meus pares e conduzir num conjunto e não chamar a glória só para si, eu posso dizer essa verdade porque, infelizmente, nós acabamos encontrando isso no nosso país, infelizmente, é uma triste realidade, mas quando eu divido esse modelo de gestão e lá no processo de como gerir, como administrar, falando um pouquinho de RH no ambiente eclesiástico e uma orientação máxima dentro do ambiente eclesiástico é você fazer essas subdivisões na gestão da igreja, do todo. E ainda falando um pouquinho sobre RH no ambiente eclesiástico, a única matéria viva que a gente tem no meio da igreja é o ser humano. E aí como que nós tratamos isso? De que maneira que nós tratamos isso? Não significa que nós tenhamos um excelente pastor, que ele será um excelente pregador. E não significa que ele será um excelente gestor. E essa visão, esse curso, ele fez muito bem para mim, porque eu consegui perceber ouvindo vocês, companheiros, né? O quanto que nós podemos agregar no nosso meio eclesiástico. O nosso pastor fala muito bem disso, quando ele fala que cada um tem o seu próprio ministério. Ele, apesar de ser o presidente, ele não agrega nele todo o conhecimento geral para ter um gestor financeiro, para ter um gestor administrativo, para ter um gestor jurídico, um gestor de plano de segurança, um gestor construtivo. E assim, dentro da sua própria igreja, né, como você falou, uma igreja pequena, que seja 200 pessoas, você pega uma cidade do interior, sempre tem um juiz que congrega, peça ajuda. Sempre tem um engenheiro da prefeitura que é membro da sua igreja, peça ajuda. Da tomada né? da Um decisão. sargento da polícia, do bombeiro, seja, Sabe, peça ajuda. Né? Uma preocupação também que permeou muito a minha mente foi a possibilidade da valorização do trabalho feminino na administração da igreja. Interessantíssimo. Sempre que nós pensamos em administração da igreja, a nossa mente ela é masculina, né? Em virtude do entendimento e da interpretação que a gente tem do exercício do ministério à luz da palavra de Deus. E esta foi uma possibilidade, a partir do momento que a igreja tem esta consciência de que ela precisa de uma administração de excelência, de incorporar as mulheres através das suas capacitações e competências na administração da igreja propriamente dita. Muitos, e aí na gestão corporativa a gente fala sobre isso, fazem um modelo de gestão olhando para si, unicamente para si, e muitas vezes o seu mandato é de 2 anos.
o seu mandato é de 5 anos, o seu mandato é inferior a isso, e ele não deixa ou não busca deixar esse legado olhando exclusivamente, imaginando que não vai acontecer um imprevisto naquele período. E quando você tem... Financeiro é tudo isso, né? Financeiro é total. Quando você se cerca dessas orientações, se previne, busca fazer uma blindagem. No mercado financeiro... De que forma? Que o pastor pode se prevenir para deixar um legado mesmo que depois ele saia dessa igreja? Depende da área, né? Se eu estou falando da área de gestão de pessoas e secretariado de membros, por exemplo, tá? Ter um bom modelo de controle, ter um software que ajude a ter a data, o nome do seu membro, a história daquele membro, o que aconteceu com aquele membro, se ele se casou naquele período, quando que ele foi consagrado, uma síntese daquele membro, uma fotografia do membro. Isso a gente fala um pouquinho lá na administração eclesiástica em secretaria de membros, né? Muitas vezes os nossos pastores se iludem, me permitam usar esse exemplo, e agora eu vou generalizar a nível Brasil. Um novo pastor assume uma igreja. Quantos membros que tem na sua igreja? Ah, minha igreja tem 300 membros. E aí vai na primeira Santa Ceia, tem 180 pessoas ali. Ah, mas tinha esse número. Cadê? Aonde que tinha? Estava anotado onde? Qual é a regula? Em que período que folha foi de papel. atualizado isso? Nós tivemos um problema por questão que também não existia todo um sistema na época. O nosso subsolo na igreja foi inundado em 99. Toda a nossa secretaria era no subsolo. Se perdeu fichas de membros, tivemos que fazer recadastramento de todo mundo. Não só as fichas de Lembra membros disso? de secretarias, mas qualquer tragédia, né, Gomes? É isso aí. Um incêndio. A gente teve agora na história recente do país, enquanto a gente está gravando essa aula, Lamentável. um incêndio que destruiu ali, eu acho que quase a totalidade do Museu Nacional. 90%. E nas igrejas, eu já acompanhei diversas igrejas que perderam seus cadastros, documentos fiscais, balanços contábeis. Eu faço uma sugestão sobre em isso. inundações, em incêndios e outras Hoje tragédias. nós não tínhamos antes. Hoje nós temos recursos para proteger. Então, assim, Questão de programas, né, Usa Léo? programa, coloca na nuvem, digitaliza, faz o scanner, traz um secretário e a gente faz uma análise de perfil, traga uma pessoa que talvez ela não tenha uma habilidade de contato com o próximo, mas ela é extremamente organizada, desenvolve esse talento para ela, desenvolve esse talento nela e coloque ela a fazer o scanner. Quantas atas? Eu trago o exemplo de atas, eu estava lendo uma ata de 1972, da congregação, antiga congregação São Jorge, hoje Portão, e ali o registro daquela ata, que material histórico maravilhoso. E aí eu chamei o filho da pessoa que estava sendo relatada ali, ele se emocionou, porque tinha algo histórico. Agora, esse legado que a gente fala, essa transitoriedade, nós estamos falando aqui de 5 anos, mas por que não pensar em mais anos? Nós temos que realmente tomar esse cuidado de poder deixar um legado desde a maneira mais simples possível, hoje posso dizer que é uma maneira sofisticada através de softwares, joga na nuvem Hoje todos esses registros, é uma maneira de você ter a segurança. O irmão Eli perguntou como, né? Na sua área aí está muito bem específico, né? Trazendo um pouquinho para a minha área de sistema de segurança, a questão dos sistemas vitais. Às vezes a pessoa perde um patrimônio desse porque não tinha um extintor numa secretaria. O mínimo. São as condições mínimas de uso, né, pastor? Exatamente. As condições mínimas Ou seja, de uso. ou, por exemplo, um sinistro que ocorreu em virtude de um raio. Não tinha um sistema de proteção, não tinha um para-raio, não tinha... Então, quer dizer, são investimentos. Como fazer? Com ações objetivas em cima de um planejamento. Sem planejamento, nós não conseguimos estabelecer. E aí, muito bem explanado pelo Gomes e também pastor Eliel, dentro dessa dimensão de administração eclesiástica. O que eu acho que é importante o aluno saber, você que vai começar este curso de administração eclesiástica, é que a gente está aqui tratando assim de alguns pontos, de alguns resultados bons ou ruins que os pastores, os líderes obtêm de acordo com aquilo que fizeram ou que vem fazendo. Mas o curso, ele é um guia detalhado para você não errar, para você evitar o erro ao máximo. E acho que a gente falou bastante aqui da parte de estrutura, de construção,
falamos um pouco de gestão, mas não conseguimos aqui abranger a maioria dos temas. Mas eu gostaria de conversar com o Irmão Gomes nesse momento a respeito das finanças. Eu ouvi um pedacinho de uma aula que o senhor fala para o pastor. O curso, além de falar do preparo dele para o ministério, vai prepará-lo para a sua vida pessoal também, para o cuidado com a própria história e da sua própria família, né, irmão? O cuidado do curso, volto a dizer, é nós termos ferramentas práticas para que o pastor, e não só o pastor, o aluno, no momento que ele se depara com um curso dessa envergadura, olha para esses homens e fala assim, meu Deus, né? Eu vou conseguir minimizar um pouco falando da pessoa física, do líder, do pregador, do pastor, como desenvolver uma política financeira. E eu falo de diversos fatores, desde a qualidade de vida, sono, alimentação, quantidade de água que tem que tomar por dia, calorias, índice de massa corporal, para que ajude ele a ter uma noção, sempre uma noção, e posteriormente avançando um pouco mais. Mas num assunto que nós gastamos diversas aulas falando sobre gestão financeira pessoal. Tem que ter esse entendimento. Não adianta e eu vou dar o exemplo ao qual nós temos em Gênesis 41, 34. Existe um grande escritor chamado Arão Xavier, que fala sobre finanças, e ele tem um princípio chamado princípio da quinta parte. É um princípio bíblico, ao qual nós temos na Bíblia, do processo das vacas magras e os processos das vacas gordas, ou inicialmente no momento da fartura e depois no momento da escassez. E Arão Xavier, ele fala do princípio da quinta parte. No mundo de assessoria financeira, não existe o princípio de quinta parte, mas existe o princípio de 20%, que é o período de construção, que é absolutamente a mesma coisa. Então, se um pastor pretende e deseja ter uma vida no futuro mais tranquila, sem ter a necessidade de invadir as finanças da igreja, sem ter a necessidade de recorrer a parentes, sem ter a necessidade ou a condição de ser enterrado. A Bíblia vai dizer e vai orientar que nós temos que trabalhar para deixar herança para os filhos e para os filhos dos filhos. O homem honrado faz isso. O homem honrado faz isso. E a Bíblia também diz que aquele que sabe como fazer e não faz, peca. A Bíblia também diz que nós temos que cuidar das viúvas, das famílias, e aquele que assim não faz é pior do que um infiel. Então a Bíblia está repleta de orientações bíblicas para que nós nos preocupamos com o nosso futuro. E eu trago, uma orientação, é um modelo, é um desmistificar que é possível ter uma independência financeira. Se você acompanhando na aula, eu trago como chegar a um patrimônio de R$1 milhão com R$647 por mês. Quer entender um pouco mais? Acompanhe as aulas, que eu acho que vai ser muito bom. Ninguém vai faltar. Não vai. Mas eu tenho que assistir isso aí. Mas assim, tem que ter essa noção. Tem que ter esse cuidado. E antes de que qualquer levantamento, vou tomar cuidado com essa palavra, usando Tito 1:15, um coração impuro se levanta dizendo assim, ei, quer ser ricão? Deus não condena a riqueza, eu bato forte em cima da riqueza. Deus condena a riqueza, mas Ele quer que nós sejamos prósperos. E aí um crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele é uma bênção. Mas um crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e próspero, além de ser uma bênção, ele é uma potência para o reino. Por que nós precisamos? Precisar tanta dificuldade para que nós possamos levar o nome do Senhor avante para as pessoas e muitas vezes nos empacamos nas finanças. Então, nós vamos tratar com bastante carinho, nós vamos nos delongar, buscar extrair o máximo desse tema de gestão financeira pessoal. Viu, Gomes e Eli, eu acho que esse é o princípio, a essência da administração. Eu não tenho autoridade, eu não tenho moral para administrar alguma coisa se eu não tenho a capacidade de me auto-administrar. Eu acho que se todo aluno da Academia de Pregadores conseguir internalizar essa ideia,
nós teremos crentes mais saudáveis, igrejas mais saudáveis, vidas mais saudáveis. Crescendo e desenvolvendo de maneira extraordinária. Uma outra, dentro dessa perspectiva, pastor Eliel e Gomes, com relação à questão da administração pessoal do ministro, do pastor, do pregador, dentro do direito a gente faz algumas reflexões também sobre essa questão do planejamento previdenciário, da responsabilidade que a igreja tem com relação à questão da contribuição previdenciária e as responsabilidades tributárias do pastor, por exemplo, é uma questão que a gente tem que refletir, e especialmente com relação a essa questão do planejamento previdenciário, que a responsabilidade... chega ao final da sua vida e não tem nada. Não nem tem. aposentadoria. Não tem nenhum sepulcro. Não tem até nenhuma, porque, né? pela legislação, hoje a faculdade da instituição aconteceu o desconto pela instituição. E a responsabilidade pelo pagamento da contribuição previdenciária é do pastor, é do ministro religioso. E, especialmente, o pastor, o administrador, enfim, o ministro religioso, tem essa responsabilidade de pagamento. Não só dele, como dos seus liderados que trabalham para a igreja, né? Claro. Porque às vezes ele não está atento àqueles que o cercam ali, que o ajudam. Orientando. Porque, e aí, as surpresas que a gente identifica em muitas situações. Ela tem a prebenda um certo valor, houve a jubilação, porém, a jubilação realmente, na sua grande maioria, por questões atuariais, de contabilidade, administração financeira, realmente há uma redução no valor da remuneração mensal que ele vai receber depois da aposentadoria. E ele não contribuiu durante a vida toda no INSS, a Previdência Social, numa Previdência particular, uma administração independente financeiramente, foi irresponsável nessa parte, e aí acaba gerando essas questões até em algumas circunstâncias, de uma metingância mesmo com relação à questão, até envergonhando a igreja depois, perante a igreja, perante os familiares, porque não houve esse planejamento. Tem um familiar que não é membro da igreja, e aí acaba acusando a instituição de abandono, e essa, né? Sem dúvida, sem dúvida. É complicado. É uma questão que a gente trata dentro da temática do direito, especialmente o direito da previdência, o direito previdenciário, que é a responsabilidade muito clara do pastor, do ministro religioso, em fazer a contribuição previdenciária. E aí dentro dessa adequação, são 20%, porque ele se enquadra dentro da mesma configuração do autônomo, do contribuinte individual, da Previdência Social. Então, até o limite de contribuição, ele tem que arrecadar 20%. Diferente de um funcionário, de um empregado, enfim, da relação de empregados com a instituição. O pastor, especialmente, tem essa obrigação legal. E hoje a gente tem identificado isso, algumas autuações por parte de auditores da Previdência, auditores da Receita Federal, que o pastor ele acaba, de alguma maneira, construindo um patrimônio, declara um imposto de renda, determinado valor, e não faz o recolhimento do INSS. Tenho atendido no escritório algumas situações dessa natureza. Nos últimos 5 anos, ele recebeu uma ação da Receita Federal, do INSS, cobrando realmente a questão da contribuição previdenciária, porque ele não arrecadou nos últimos 5 anos. E ele tem um dever legal de contribuir. E ele confessa, porque na declaração os auditores têm realmente esse cuidado, e hoje é tudo centralizado na Secretaria da Receita Federal, Ministério da Fazenda. As declarações de imposto de renda demonstram que ele teve uma renda. E ele, enquanto ministro religioso, não fez o devido recolhimento da contribuição previdenciária. E os últimos 5 anos de arrecadação, isso pode dar, tenho visto, cobranças e execuções dessa natureza, 120, 130 mil reais, 140 mil reais, do período de 5 anos, e a responsabilidade de pagamento. Porque é um dever legal, não é um dever da instituição, não é um dever da igreja. A igreja tem a faculdade de descontar ou não, e aí realmente, por uma série de... Aí vai a questão da política, da questão do RH, da administração, em fazer essa retenção ou não. Mas uma reflexão que atende essa questão pessoal da administração do pastor, do administrador. Cuidado com ele mesmo. Né? Com ele mesmo. Tá. Pastor Léo, será que passeamos por todos os assuntos ou falta alguma coisa? Eu acho que a essência a gente conseguiu transmitir aqui. Como falei anteriormente, eu acredito que se o aluno da Academia de Pregadores entender
que se organizando ele vai conseguir organizar, nós já nos sentiremos muito satisfeitos, né? O objetivo desse curso, conforme falamos também anteriormente, não é levar uma perspectiva mercadológica da igreja, não é levar a igreja a um ambiente plenamente secular, mas conscientizar a figura do pastor, a figura do líder, das responsabilidades da igreja enquanto instituição. Eu acredito que se os alunos que nos acompanham nesta discussão inicial compreenderem isso, a gente atingiu o nosso objetivo. Que bênção. Olha, teria muito mais a falar aqui. Você viu que os professores são fontes inesgotáveis aqui dentro dos seus temas, porque, aliás, dentro das aulas há muito conteúdo mesmo. Temos apostilas, tem todas as videoaulas, tem alguns materiais em anexos também. Inclusive, o irmão Gomes mencionou aqui sobre esse planejamento financeiro pessoal. Tem planilhas lá. Com certeza. Que o aluno pode desfrutar e fazer o seu planejamento. Exatamente. Está lá à disposição, gratuita. Dentro do curso, para você que vai estudar a administração eclesiástica e que engloba não somente as atividades ministeriais, o planejamento e execução delas, mas também um pouquinho para a sua vida pessoal, para você compreender as maneiras que você tem de cuidar de si mesmo, cuidar da sua família, para assim poder cuidar melhor da igreja que o Senhor colocou aos seus cuidados, em suas mãos. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho, por estarem conosco em mais uma transmissão da Academia de Pregadores, e a notícia é que este curso está lançado. A partir de agora, você pode já acompanhar as primeiras aulas de cada um dos professores dentro da nossa plataforma, academiadepregadores.org. Se você ainda não é um aluno, clica no botão, clica no link, faça a sua inscrição e torne-se hoje mesmo um aluno da maior escola de teologia do Brasil, que agora está ampliando um pouco o leque e trazendo mais esta novidade para você, nosso querido aluno. Grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.